Dando seguimento nessa sequência de vídeos, em termos internacionais também tem-se a indicação, de acordo com a doutrina, da Conferência Nacional sobre Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio+20, que foi realizada em 2012. É conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Aí ele submete em 2012 a ratificação dos chefes de Estado, através dessa conferência, as chamadas boas intenções e o lançamento do Objetivo Sustentável. Tem-se discussões na doutrina que, apesar de ter ocorrido a conferência, os efeitos da mesma também ficaram a desejar. Tem-se, por fim, a indicação de que essa declaração final da Rio+20, que foi a conferência de 2012, conhecida aí como desenvolvimento sustentável, ela tenta estabelecer alguns principais pontos, né, alguns princípios, vamos dizer assim. Dentre deles, a política de economia verde, que impõe regras rígidas para respeitar a soberania nacional de cada país. E aí, nesse respeito à soberania nacional de cada país, a gente não pode intervir dentro do outro país, mesmo que haja uma hard law em contexto internacional. Lá dentro vai virar soft law, sem constituir um meio de discriminação. Ou seja, não pode haver uma restrição disfarçada do comércio para forçar o país a se adequar às regras internacionais estabelecidas com relação ao meio ambiente. E essa política de economia verde tenta contribuir com as diferenças tecnológicas de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Cada país escolhe a melhor abordagem a ser utilizada dentro do contexto da sua proteção ambiental. Também, como principal ponto, a gente tem a questão da governança mundial de desenvolvimento sustentável decorrente dessa Rio+20, em 2012. Essa Comissão de Desenvolvimento Sustentável, então, ela foi substituída, melhor dizendo, por um fórum internacional de alto nível, o chamado Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Qual foi o papel desse chamado PNEUMA? Reforçar e valorizar a autoridade global e liderança nas questões ambientais, com o uso de recursos assegurados, obviamente, depósitos que são realizados são voluntários e existe uma representação de membros das Nações Unidas nesse programa de governança mundial e desenvolvimento sustentável. Tá? O outro ponto dessa conferência Rio+20 de 2012, que é tido como um dos principais pontos também, é a questão do quadro de ação. Vai propor setores onde haja novas oportunidades para que se estabeleça ações urgentes no sentido de gerar proteção ambiental em razão da ineficiência de todas as conferências anteriores. Olha para você ver. Então, a própria doutrina mostra que as conferências anteriores que nós mencionamos não teve eficiência praticamente nenhuma. Aí os temas que são abordados envolvem a erradicação da pobreza, que a gente sabe que é muito difícil acontecer no contexto prático. Segurança alimentar, que a gente também sabe que alguns países não têm segurança alimentar alguma. Alguns exemplos, África do Sul. A questão da água, da energia, da saúde, do emprego. E aí na questão do emprego a gente percebe que o desenvolvimento desse sistema produtivo que a gente vive hoje, a tendência é reduzir o emprego e não aumentar a quantidade de empregos. Então, como é que a gente tem lá um meio ambiente natural, um ambiente artificial, melhor dizendo, seja ele urbano, seja ele rural, que gera emprego, que gere saúde. Percebem? Então, a gente também tem preocupação nesse quadro de ação, envolve preocupação com mudanças climáticas, com consumo e com produção sustentável. Então, é um quadro de ação que tem temas bastante polêmicos e bastante difíceis de serem conciliados, especialmente adaptando-se à realidade individual de cada país, de cada região. Um outro documento que foi tido como principal ponto dessa conferência Rio+20 é o chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Essa conferência ela tenta insistir na importância de estabelecer esses objetivos do desenvolvimento sustentável, chamado ODS, em número limitado, conciso e com uma votação para ação, que tem que ser aplicada a todos os países, levando-se em conta as circunstâncias particulares de cada uma das nações. Ou seja, algo que deveria ser impositivo, hard law, vira algo flexível, soft law, dentro do contexto interno de cada um dos países. Um outro principal ponto dessa conferência Rio+20, de 2012, foi a elaboração de meios para a realização do desenvolvimento sustentável. E insiste esse documento na busca de apoio financeiro de todas as origens para os países em desenvolvimento. E a gente sabe que em alguns países em desenvolvimento os recursos são enviados e são mal empregados, desviados ou utilizados de maneira inadequada. Brasil, a gente sabe que isso acontece demais, não tem como esconder.
né? Vários recursos são enviados para aqui e acaba não sendo utilizado da maneira correta, ou é desviado para outra atividade. Fica com isso na mente, pensa de forma crítica, tá? Também tem-se nesse programa aí, nesse documento, nesse principal ponto, melhor dizendo, de meios de realização do desenvolvimento sustentável, a questão de tentar conjugar assistência de desenvolvimento aos países com investimentos privados. Turma, vamos ser honestos, vamos tirar a venda dos nossos olhos? Se alguém investe de forma privada no meu país sob a alegação de proteção ambiental, será que ela não vai querer algum retorno, não? A gente sabe que algumas entidades não querem, mas a gente sabe que a maioria no contexto capitalista vai investir em algum país esperando ter algum retorno desse investimento. Isso é fato, não tem como a gente esconder. Eu estou olhando não no contexto do direito, mas estou olhando no contexto da administração de empresa, no contexto de economia. A gente sabe que isso acontece. Não tem como a gente tampar o sol com a peneira, tá? Uma outra questão é a necessidade de transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Será que isso realmente acontece? A gente sabe que o Brasil fechou em governos anteriores acordos com os Estados Unidos que ele transferiu a nossa tecnologia para os outros países. Álcool, por exemplo, biodiesel, por exemplo, mas quando tenta fechar um acordo de lá para cá, não é transferida a tecnologia, ou então existem restrições para essa transferência. Isso é fato, né? Também tem-se também como meio de realização do desenvolvimento sustentável a questão dos esforços de reforço, melhor dizendo, sobre a capacidade, na questão de formação, capacitação, desenvolvimento de ações que voltam para a proteção do meio ambiente, ok? No próximo vídeo a gente fala a respeito do Acordo de Paris, que é um dos últimos, vamos falar assim, conferências que a doutrina menciona como parte do desenvolvimento de uma ideia de direito ambiental no contexto internacional.